olá, você que nos assiste, que nos ouve, quero dizer novamente que é uma honra contar com a audiência de vocês. E o nosso programa de hoje, como nós sempre tentamos fazer, hoje ele é especial, por dois motivos. Pelo assunto que nós iremos tratar aqui, é um assunto importante, acredito que saúde mental é algo que ainda vem sendo melhorado com relação a isso, mas é algo que ainda tem certo preconceito, que ainda tem muito desconhecimento, que ainda tem muita desinformação. Então nós queremos tratar um pouco sobre isso, tenho certeza que vocês irão gostar do assunto. E além disso, o convidado de hoje é alguém que nós temos muito apreço, muito carinho e principalmente muito respeito. Olá, Alexandre. Ô, Wilson, tudo bem? Que bom estar aí com você, compartilhando um pouco dessas experiências e participando um pouco desse projeto de vocês. Muito obrigado, nós que agradecemos. Tu sabe que há muito tempo nós já queríamos contar contigo, Alexandre. O Alexandre, você deve ter percebido a ausência do Ivan, ele não conseguiu estar conosco aqui por alguns motivos bem compreensíveis, mas nos próximos estaremos novamente aqui juntos. E te mandou um abraço, Alexandre. Muito obrigado. E nós queríamos muito te trazer, porque a gente te admira muito, era essa palavra que eu queria falar no início. A gente sabe da tua formação profissional, da tua formação acadêmica e principalmente a tua experiência de vida. E você foi um dos professores que mais nos marcou na faculdade de Direito e a gente sabe muito da tua capacidade. Então, nós queríamos... O Ivan sempre costuma falar aqui, nossa pegada é trazer assuntos positivos, boas conversas. E nós sabemos que tu tens... muitos bons assuntos para tratarmos aqui. Eu até acabei fazendo a introdução no início, Alexandre, que a saúde mental, alguns dos transtornos mentais, algumas das questões de falta de saúde mental, vamos lá, por exemplo, depressão. Me corrija se eu estiver errado, porque até é ruim a gente sem formação na área tecer comentários sobre o assunto, mas assim, um pouco do senso comum, o que a gente sempre percebeu que a depressão, em alguns momentos infelizes da nossa história, já foi tratado como algo maligno, diabólico, uma possessão de espíritos do mal. Também, muitas vezes, é considerado como vagabundagem, como preguiça, né? E isso é muito injusto, porque assim como você não diz para uma pessoa portadora de necessidades especiais, para um deficiente físico do tipo, nossa, mas você tem duas pernas, levanta e anda. Ou para um asmático, nossa, tem tanto ar por aí no mundo, por que você não respira? A mesma coisa não se deve fazer com alguém que passa por algum... nem sei se o termo correto é transtorno, mas por uma falta de saúde mental. Eu acho que esse momento, até... não sei se é o correto falarmos em pós-pandemia, né? Uma vez que nós temos aí mais de 1.500 pessoas por semana ainda morrendo de Covid, mas foram 2-3 anos, além de toda essa modernidade, essa vida moderna, todas essas dificuldades que já tínhamos todos nós, agora passamos por uma pandemia, né? Algo que fazia coisa de um século que não vivíamos e, querendo ou não, mudou muito as nossas vidas. Então, esse é o nosso objetivo, trazer um conteúdo de qualidade relacionado à saúde mental hoje com o Alexandre. Até se me permite, Alexandre, a gente acabou não conversando muito, porque o Ivan sempre diz que o roteiro é não ter roteiro, Okay. Mas eu queria passar alguns pontos de destaque do teu currículo. Não confirmei contigo, mas eu espero que a informação esteja correta, e se não estiver, por favor, corrija. Okay. Você possui uma graduação pela Escola Superior de Teologia. Correto. Possui outra graduação em Psicologia pela Associação Catarinense de Ensino. Possui mestrado em Educação pela FURB, pela Fundação Universidade Regional de Blumenau. Foi, por muitos anos, eu acredito que coordenador do ensino médio do Elias Moreira. Então, muitas pessoas, eu imagino, que conhecem o Alexandre pela tua longa passagem. Até fiz uma brincadeira antes com o Neto ali, o nosso editor, que é difícil quem tenha passado pelo Elias Moreira e não conheça o Félix ou o Alexandre, né? E também professor universitário.
sim. Pelo menos foi Sim, sim. por muitos anos que eu saiba. Então eu queria conhecer um pouco mais da tua vida, assim, e isso que é bom, o programa proporciona isso, que a Legal. gente conheça melhor os nossos amigos, nossos conhecidos, as pessoas que a gente admira, juntamente com a nossa audiência. Não, claro. Né, você já foi conversando um pouco sobre os transtornos e a depressão e o preconceito que está aí, né? E você já narrava, eu acho que com propriedade, essa ideia de que muitas vezes os transtornos mentais, eles estão caracterizados ou com fraqueza ou com possessões ou algo parecido. Ou seja, toda vez que nós temos uma reação em que nós não conseguimos mais nos organizar pela mente, nós somos considerados como se fôssemos fora do projeto, né? ou seja, alguém nos tomou conta, né? É como se a gente se despersonalizasse. E é interessante que com o advento da psicanálise, e o Freud lidou muito com essa questão especificamente, a razão ela começou a ser questionada, né? O Freud questionava a razão e ele dizia, olha, nós não somos totalmente irracionais. Não é o nosso predomínio, não é o que nos caracteriza melhor. O que nos caracteriza melhor é o inconsciente, segundo o Freud, né? E uma marca forte do Freud, olha, nós não somos governados, ou seja, a maior parte do nosso tempo, quem decide por nós não é a nossa razão, é o nosso inconsciente. Com isso, o Freud ele relativiza esse poder que se dava exclusivamente com o domínio da razão. Ou seja, o meu consciente, só quando eu estou consciente sou eu. E ele dizia, não é isso aí, não é bem isso aí. Então, durante muito tempo, uma pessoa que não está sob o domínio da razão, ele não está totalmente racional, ele foi considerado ou um fraco, ou foi considerado um possuído. Né? Então, dentro da história, é isso que vai se ouvir um pouco, né? Vai se ouvir um pouco essa discussão entre a taxação, o preconceito que se tem com as doenças mentais e a luta ao longo da história, já claro, muito antes do Freud, mas ao longo da história de olhar isso de uma forma diferente. Né? E aí você fala um pouco da trajetória, da minha própria trajetória. Eu iniciei com a formação de teologia, que é uma formação mais religiosa, mas por sorte do destino, a religião ou o estudo que eu fiz, a faculdade que eu fiz, já era uma faculdade bastante que tinha uma formação mais humanista, que tinha uma formação mais realista, né? Onde a influência da sociologia, da antropologia, da própria psicanálise já estava presente. Então, com isso, essa formação acabou me favorecendo olhar o ser humano de uma forma diferenciada, não especificamente ou reduzida, se a gente pode chamar assim, reducionista do ponto de vista religioso. Isso me permitiu, então, criar ou perceber o ser humano de uma maneira diferente. No início do meu trabalho, eu iniciei os meus trabalhos na vida profissional a partir da teologia, na vida religiosa mesmo. E aí, dentro dessa vida religiosa, eu fui me deparando exatamente com essas questões que você traz. Né? As pessoas, de repente, passando por transtornos ou depressivos, ou uma esquizofrenia, ou uma bipolaridade, sendo acusadas de pessoas que estão sendo ou dominadas, ou tão fracas, ou falta fé que é o que a gente escuta até hoje, de alguma forma. Né? Que a igreja, né, vá para a igreja, para a religião, que ela vai curar sua depressão. Não que não possa ajudar, de repente, exato, né, Alexandre? Exato. Mas aí é isso que eu chamo do reducionismo, né? Você reduz tudo a essa discussão, quando na verdade não é. Né? Então, a espiritualidade é uma dimensão dos seres humanos que pode ser considerado por algumas pessoas como uma das características da sua dimensão. Mas ela não pode reduzir a todo o conceito do ser humano a isso. E aí, nesse trabalho, dentro das comunidades, eu fui percebendo que isso era uma dificuldade de lidar, porque enquanto a gente estava tentando lidar de uma forma mais ampla, havia uma certa resistência, porque sua formação deveria levar você a tentar curar aquilo ou intervir com aquilo só com a religiosidade ou com a espiritualidade, né? Com a oração ou com levar a pessoa para um movimento religioso.
E aí me fez questionar o que eu ainda tinha que buscar para poder entender esses fenômenos que aconteciam no próprio ser humano e como eu poderia intervir nisso de forma mais qualitativa e não só a partir do conhecimento teológico. Ainda que, como te disse, a formação era muito ampla, muito boa, né? E aí, então, eu fui para a psicologia. Então, busquei na psicologia tentar entender que fenômenos mentais são esses, que fenômenos de sofrimento são esses, e eu acho que eu prefiro muito mais hoje dizer que são sofrimentos humanos do que são transtornos, né? O transtorno, a palavra transtorno vem porque não dá para diagnosticar como doença, né? Então, não dá para... Você não tem um exame médico que você possa fazer, não, um exame laboratorial que você possa fazer para identificar os transtornos mentais, né? Então, você vai por uma análise muito mais clínica, né? Então, e esse é um fator, acaba sendo um dos fatores que ainda permanece o preconceito, porque você não consegue trazer um laudo e dizer para o cara, olha, tá aqui, tá? Eu tenho depressão, tá? Porque tá aqui, ó, tá no exame, tá na tomografia, tá nisso, naquilo. Não, o médico que diz, tá, mas o médico que diz não quer dizer nada, porque não sei o quê. Então, tudo tem muito a ver com essa formalidade que muitas vezes ainda acaba gerando sobre as pessoas essa dificuldade de entender o que está acontecendo, né? Então a psicologia me ajudou muito a entender exatamente esses fenômenos e a entender e a intervir nesses fenômenos de forma um pouco mais técnica, de forma um pouco mais objetiva. Então isso me permitiu olhar desta maneira, né? E, aos poucos, tanto dentro das comunidades quanto nos trabalhos alternativos, foi me vendo que o espaço onde eu conseguia desenvolver isso melhor era o espaço das escolas, né? Então, tanto a reflexão quanto a busca de compreensão de quem é o ser humano, como é que ele lida com as coisas da vida, foi dentro da escola que eu percebi que esse era um espaço em que eu conseguia trabalhar com mais flexibilidade. É o ser humano em formação. Exato. Assim, não que não estejamos todos em constante formação, mas eu acho que é um momento de maior dinâmica de formação, né? Ô Alexandre, mas antes de prosseguirmos, assim, te peço até desculpas, né, pelo meu desconhecimento, mas de repente pode ser a dúvida daqueles que nos assistem e nos ouvem. Eu sabe que eu fui acometido por uma queda, né, de bicicleta, isso me prejudicou um pouco, mas, enfim, uma queda machuca lá a perna, faz uma radiografia, o médico pega o raio-x, né, olha na luz, agora é digital, mas enfim, diz, olha, você quebrou o osso. Tem um exame para comprovar, ali está o osso quebrado. Um sofrimento mental, como você utilizou a expressão, uma depressão, uma bipolaridade, um TDAH, uma hiperatividade, essas questões mentais, o diagnóstico por psicólogos, por psiquiatras, mas baseados, você mencionou um exame clínico, né? Mas em sessões, em terapia, como que é um pouco desse diagnóstico, Alexandre? De forma geral, os diagnósticos, né, são reconhecidos na sua formalidade, né, dentro da formalidade, eles são reconhecidos da seguinte forma: o diagnóstico é feito por um médico, por um especialista médico. Tá? Então, o especialista médico mental seria ou o neurologista, ou mais especificamente, é o psiquiatra. Então, é ele que vai fazer o diagnóstico. O psicólogo pode fazer? Formalmente, não. Formalmente, ele não pode, ele não tem esse poder de diagnóstico. Por questões de regulamentação? De regulamentação. De formalidades. Conselho de medicina, conselho de psicologia. De formalidades. E essa formalidade se deve exatamente aos padrões, ou seja, como é que se faz esse diagnóstico, né? Como é que se faz esse diagnóstico? O diagnóstico é feito por uma análise clínica, como você fala, e a análise clínica é a partir de referenciais. Os referenciais são estabelecidos dentro dos manuais de saúde mental, né? Os manuais de medicina mental. Você tem um diagnóstico, um padrão de diagnóstico americano ou padrão de diagnóstico europeu, que são parecidos, mas são dois tipos de manuais diferentes. E com eles, a partir de uma anamnese ou de uma conversa do médico com o paciente, ele vai identificando essas características, e quando há um grupo X de características que o paciente relata que estão estabelecidos naquele padrão ou naquele conjunto, ele é diagnosticado dessa forma.
Então, quem vai dizer muito é o paciente, como ele está se sentindo, como estão as coisas, o que está acontecendo na vida dele, o que está acontecendo tanto nas suas emoções, na sua vida mental, no trabalho, nos relacionamentos, irritabilidade, mudança de humor, escutando coisas ou não, vendo coisas ou não, dependendo da situação, o sofrimento que a pessoa está passando, e isso vai caracterizar, então, vai dando as características e se estabelecendo o padrão. Então, o diagnóstico é feito a partir dessa pergunta-resposta e desses encaixes dos sintomas dentro desses quadros. Então veja que ele é muito abrangente, né? Ele é muito abrangente. Então, claro, depende muito da experiência do médico e do conhecimento dele, é óbvio, mas é esse padrão que vai se estabelecendo, né? Então não existe uma possibilidade de você fazer exames laboratoriais para a grande maioria dos transtornos, não tem como fazer. Então ele é feito dessa maneira, né? Então, diferente de uma radiografia, como se diz, de uma tomografia. Sangue, né? enfim, né? Os aparelhos hoje, né, as tomografias e todas as ressonâncias, os diagnósticos por imagem, hoje nos permite, em tempo real, né, ver o funcionamento da mente e como ela vai se alterando e ela vai sendo impactada pela vida. Então você consegue hoje fazer experimentos disso dentro desses com esses aparelhos, né? Então você pode simular com uma pessoa que gerar um medo nela, fazer com que ela hoje com a possibilidade virtual, você coloca um óculos virtual nela e faz ela vivenciar cenas diferentes e como isso reage no cérebro. Quais são os estímulos Exato. neurais? Quais são as áreas mais afetadas, menos afetadas, mas isso não dá para fazer em tempo real com cada paciente, não tem como fazer, não tem como fazer. Então você faz isso muito mais para estudo, faz isso muito mais para melhorar os diagnósticos do que eventualmente para poder diagnosticar. Então não tem muito como fazer isso, né? Então esses são os limitantes desse processo, né? Então os psicólogos, claro, com sua experiência vão nessa mesma linha, utilizam os mesmos recursos, mas o diagnóstico mesmo, médico, só pode ser dado por um médico, né? Ou ele só pode ser diagnosticado dentro da formalidade só por um médico, né? Alexandre, e esses sintomas assim que você mencionava, eles, semelhante a uma Covid, você pode ter um sintoma, exato, tosse, e outros não terão esse sintoma. Ele não é uma coisa cara crachá, você tem que preencher todos os requisitos e aí você conclusivamente possui esse transtorno, esse sofrimento mental. Exato. Por exemplo, no caso da depressão, você não tem um único tipo de depressão, né? Você tem vários tipos de depressão, né? Então não existe só uma. Não é tudo igual. Não. São vários tipos de depressão diferentes, com características, intensidades e pontos de referência diferentes, né? Então você não tem uma só. E cada paciente vai vivenciar, vai se impactar por esse transtorno de forma diferente, né? Nós somos sujeitos, gosto de usar essa expressão, nós somos sujeitos históricos, né? Então, ou seja, depende da história que nós vivemos, né? Dentro da filosofia, por exemplo, existencialista, a gente poderia dizer, depende da nossa existência. Aquilo que a gente experimentou na vida nos impactou e vai nos formando, vai dando para nós a ideia de como a gente estrutura a nossa forma de relacionar com o mundo, com as pessoas, consigo mesmo, né? Vai depender de uma estrutura. Nós não nascemos com isso pronto e nem existe um padrão para isso. Ou seja, não existe nenhum ser humano que tenha o mesmo modo de padrão mental que um outro. Não tem. Porque ela é de uma plasticidade enorme, a nossa mente, e ela é impactada por essas vivências, por essas experiências, por aquilo que nós vamos vivenciando e vamos determinando como verdades, né? Então, cada um vai experienciando, vai vivendo isso de forma diferente. Por isso, eu volto a repetir, os transtornos eu prefiro usar que são sofrimentos, né? Não são transtornos, são sofrimentos, é uma forma da pessoa sofrer. É a forma como ela está sofrendo, aquilo está lhe fazendo sofrer, aquilo está lhe causando um sofrimento.
De que forma nos faz sofrer? Olha, cada vez mais a gente reconhece que esse sofrimento é no mínimo triplo, né? Se a gente não quiser ampliar muito mais as dimensões humanas. Mas ele é pelo menos na forma de mental, na forma como isso eu começo a pensar e interpretar as coisas, na forma emocional, como aquilo me impacta, me causa mais tristeza, ou me causa mais medo, me causa mais angústia, e na forma física, porque eu vou acabar ficando mais recluso, mais tenso, mais introspecto. Isso vai mudando completamente meu impacto físico. Se a gente quisesse abrir as dimensões, vai o impacto social, vai o impacto espiritual, vai todo esse impacto. O ser humano é uma dinâmica, então tudo o que afeta um afeta todos os demais centros da nossa vida, né? Só existe um ser humano, só existe a gente, né? Só existe a gente, não existe um outro gente, só existe a gente. Mas essas dimensões são todas impactadas. Então, não existe a única depressão e não existe uma única forma de vivenciá-la. Cada um vai vivenciá-la de forma diferente e vai sofrer mais de uma forma ou de outra. Mais social, mais espiritual, mais mental, mais emocional, vai depender muito. Então, por exemplo, um advogado, um professor que depende exclusivamente ou muito da sua capacidade mental, um impacto da depressão vai lhe causar um impacto mental e trabalhista muito forte. Ou seja, ele vai ter dificuldade de trabalhar, ele vai ter dificuldade de elaborar todos os seus trabalhos e manter esse padrão de forma tranquila, porque não dá, né? Porque ele está sendo impactado, ou seja, a depressão impacta na minha forma de pensar. Eu acabo pensando mais desanimadamente, vamos colocar assim, ou mais sofridamente, né? Então eu acabo pensando mais com dificuldade, e isto faz com que o meu centro de atenção seja voltada para isto que está me causando sofrimento. Então eu não consigo desviar, né? Eu gosto dessas metáforas meio aleatórias, assim, né? É como se a sua mente tivesse com um olho no peixe e outro no gato. Entendeu? Ele está sempre com duas coisas, né? Sim. Você não consegue se concentrar, porque aquele sofrimento está te demandando, aquele sofrimento está te chamando para pensar nele, para resolvê-lo. E aí, veja, o impacto mental passa a ser muito grande. Como para outras pessoas, os impactos vão ser diferentes, né? Eu percebo, Alexandre, que como você mencionou, as profissões que nós referenciamos, você que está nos assistindo, nos ouvindo, talvez sinta isso, perceba isso, talvez esteja precisando de auxílio, ou você conhece alguém que esteja nessa situação. Mas essas profissões que a gente diz que demanda mais do intelecto, advogados, professores, enfim, várias são essas profissões. Mas na advocacia eu percebo a própria OAB, as caixas de assistência, muitas das vezes fazendo programas de conscientização, programas de auxílio, muitas vezes até dispondo de consultas com psicólogos, com psiquiatras, com neurologistas, para uma atenção maior com a saúde mental, porque infelizmente negligenciamos muito, né? Existe ainda esse costume, né? E eu também iria te dizer, Alexandre, que ele muitas vezes pode causar, imagino eu, mais do que um sofrimento físico, porque uma pessoa que está passando de uma enfermidade física propriamente dita, uma pessoa que está acamada, que passou por um acidente grave, que está lá incapacitada numa cama de hospital, gera uma comoção, né? Só você sendo muito frio para olhar aquilo e não ter um sentimento de empatia, né? Nossa, olha a situação da pessoa. Mas não necessariamente com alguém que passa por um sofrimento mental. Eu acho que é muito acertada a palavra sofrimento, porque não necessariamente ele é perceptível, visível para uma pessoa do senso comum, uma pessoa leiga que não tem uma formação adequada, né? Que não tem uma experiência melhor com isso. Eu acho que você aborda exatamente nessa direção corretamente, né?
O termo saúde mental, ele vem ganhando espaço e acho que é importante que ele ganhe esse espaço para que a gente possa discutir isso de uma forma diferente, né? Não se trata de, e esse é o risco, né? Toda vez que a gente enfatiza uma área, né? Não se trata de novo, reduzir o ser humano à sua mente, né? Não dá para tratar a mente sem tratar o corpo, não dá para tratar o corpo sem tratar as emoções, né? Se a gente pode colocar assim, né? Então não há como tratar isso, ou seja, o que a gente trata não é a doença, o que a gente trata é a pessoa. Então é a pessoa que está sofrendo, né? Não é a sua mente que está sofrendo, é a pessoa que está sofrendo, né? Não é o seu corpo que está sofrendo, é ele que está sofrendo, né? Então, quando se fala em saúde mental, se está se falando em saúde integral, né? Mas se dando ênfase para isso, para chamar a atenção de que a mente, ela é uma parte importante do nosso dia a dia, e ela impacta no nosso eu, ela impacta nesse sujeito que sou eu e no meu sofrimento, na minha alegria, nas minhas emoções. Então, quando se fala em saúde mental, o que se está chamando é a atenção para essa área, mas não reduzindo essa área. Compreende? Então, não reduzindo essa área. Então, a gente está chamando a atenção de que, olha, é importante cuidar da mente, né? Então, como é que se cuida da mente? Olha, cuidando da mente, cuidando do sujeito, né? Não dá para cuidar só da mente. É preciso que a mente... Não, os gregos antigos já cantavam essa pedra, né? Olha, só existe uma mente sã num corpo que está são, senão não vai. Então, o que a gente está cuidando o tempo todo é desse ser humano, na sua inteireza, né? Então, esse sofrimento. Então, quando você fala, por exemplo, depressão, ansiedade mesmo, né? Que são os dois transtornos mais em evidência nesse momento, sendo mais discutidos, mais elaborados, né? O paciente se queixa de dor no corpo, não é dor na mente. Ele não se queixa de dor na mente, ele se queixa de dor na vida. Ele está doente, ele está ruim, ele está mal, ele não está gostando do jeito que está vivendo a vida, ele não gosta mais de como ele está vivendo. E isso impacta no seu corpo, ele reclama de dor no corpo, dor nas costas, dor nos braços, dor nas pernas, dor de cabeça, compreende? Ele reclama de dor, uma dor que vem de dentro que eu não sei de onde é que é, uma dor no peito que eu não sei de onde está vindo. Então você vê que é um impacto sobre o sujeito, né? E aí eu acho que todos nós, né, de alguma forma que sofremos ou passamos por situações como essa, vocês todos sabem e vivem isso, o sofrimento é sempre um sofrimento desse sujeito inteiro. Então você está ali, você está sofrendo, e não se trata de conseguir separar a mente, estou sofrendo pela mente, estou sofrendo de emoções, estou sofrendo com o corpo, não tem como. Então, você passou recentemente por uma experiência que você relatava antes, né? Inusitada assim, você tem um acidente simples de bicicleta, ele afeta a tua perna, mas não tem como, né, cara? Afeta tudo, né, cara? Quer dizer, você já não consegue ter a mesma mobilidade, isso causa irritação, isso causa realmente. Você tenta, como é que eu vou lidar com isso agora? Tua mente passa a estar toda voltada para lá, como é que eu resolvo isso? Veja, você já está com um olho no peixe, outro no gato, está no trabalho, porque eu tenho que trabalhar, mas não posso trabalhar, estou em casa, mas estou em casa, não quero ficar em casa. Então, veja, que afeta o teu corpo, afeta a tua mente, afeta as tuas emoções, está tudo aí, né? Então está tudo aí. Então um acidente no corpo vai afetar a mente? Vai acontecer, né? Dependendo do impacto que foi esse acidente, vai acontecer. Então a pandemia nos ajudou a entender como esse fenômeno funciona de forma geral, né? Todos nós passamos por esse processo de isolamento na pandemia, né? E ela foi ganhando uma proporção que todos nós... Os 15 dias, né? Que a gente achava inicialmente, né? Não, 15 dias a gente... Exato. Aquilo foi tomando uma proporção que nenhum de nós estava preparado para isso. Nenhum de nós estava preparado para isso aí. Era completamente inusitado isso. E aos poucos nós fomos vendo que isto que foi uma restrição, ficar em casa alguns dias, ficar afastado do trabalho alguns dias, foi nos causando um transtorno gigante.
né? Quer seja pelas ameaças que foram ficando cada vez mais presentes, porque se foi vendo as consequências disso, com as mortes e com a doença que não tem controle, você não tem possibilidade de intervir, ninguém sabe o que pode ser feito. Isso vai gerando um pânico, foi gerando um desespero gigante, e todos foram sendo afetados emocionalmente, ou seja, muito medo, muito medo. As pessoas começaram a criar uma dificuldade enorme de lidar com a realidade, pisa para lado de fora, encontra pessoas, conversa com pessoas, come, não come, sai, não sai. Como é que lida com isso? Tem que sair porque tem que comprar a comida e tem que trabalhar para fazer a comida. Então, todo esse processo foi angustiante, gigantesco, gigantesco. E olha o sofrimento que isso causa. Nós tivemos um espaço de que o que era para ser 15 dias foram aí quase 2 anos de afastamento, e o impacto disso hoje ainda é sentido gigantescamente nas pessoas. A maioria ainda tem dificuldade de saber o que é para fazer com a vida agora. Sai, não sai, como é que volta para a rotina, como é que reelabora esse negócio, né? Como é que reinventa a vida agora, né? Então esse impacto é gigante na nossa vida, e a pandemia nos ajudou a perceber como as emoções e a mente, ela influencia diretamente na nossa qualidade de vida. Então, a qualidade de vida depende de como nós conseguimos encarar as dificuldades da vida, como nós conseguimos lidar com essas intempéries da vida e com isso que é o inusitado, o incontrolável, né? De alguma forma, a nossa razão, nossa mente gostaria de poder controlar tudo. Que a gente faz questão de se considerar os animais racionais, né? Que é isso que nos separa dos outros, né? Exato. É como se a gente pudesse ter o poder de tomar ou de decidir tudo, ou de racionalizar tudo e fazer tudo como a gente quer. Né? Fazer só o que nos causa, agora vamos para essa área, né? Só o que nos causa prazer, né? Então a mente, ela nos engana no sentido de nos levar a acreditar que nós podemos viver uma vida sem sofrimento, né? Então a pandemia nos ajudou a entender o seguinte: não tem como. Por mais que tu arquitete, por mais que tu monte o mundo perfeito, tudo está organizado, o genoma humano já está todo conhecido, chega lá, puf, entendeu? Vem um vírus e diz o seguinte: ó, cara, não é bem assim, ó, se vocês acham que é um negócio aí, eu vou mostrar para vocês que não é bem assim. Prende, ó, pegou o vírus aí, ó, acabei com a brincadeira de vocês. Onde é que estava aquele negócio de vocês saber tudo, dominar tudo? Pois é, nem não consegue nem me pegar. Então veja que uma coisa muito simples, de repente, puf, desmorona, né? Desmorona todo um sistema de segurança que nós tínhamos, todo um futuro seguro, organizado, pum, ele desmorona em questão de segundos, né? Então, a mente tem essa capacidade de nos pregar essas peças. Então, quando a gente fala em saúde mental, está falando um pouco nisso, né? Como é que nós lidamos com essa capacidade que nós temos de pensar as coisas, mas qual o controle que a mente tem que ter? Né? Qual o controle que a mente tem que ter? Então, o Freud usava muito essa expressão: nós precisamos ser sujeitos que reconhecem desde o início que são castrados, ou seja, nós somos pessoas que não têm tudo não é tudo isso não, nós não podemos tudo não, compreende? Nós temos grandes limitações. E para o Freud o referencial, né, e que passa a ser um referencial que a gente usa muito na saúde mental olha, a referência maior que nós somos limitados é a morte, né? Então assim, nós somos mortais, não tem mente que consiga criar a imortalidade, só na mente mesmo, compreende? Só na mente mesmo, né? Não, mas quem escreve um livro está imortal, né? Academia dos Imortais, tá tudo na mente, né? Mas os caras morrem igual, e são sepultados igual, e acabou igual, né? Então não tem conversa. Então a mente tem uma capacidade de gerar um processo que a gente poderia chamar de ilusório ou fantasioso, né? A fantasia é um processo importante da nossa vida, né? Ele é importante para a nossa vida, mas ele ao mesmo tempo tem um risco, né? É importante porque, olha, sem fantasia não tem felicidade. Sem fantasia não tem felicidade. O real
é sofrimento, o real é triste. Ou seja, a vida é triste, né? Se tu vai olhar só racionalmente, né? O que nos faz felizes é nossa capacidade de fantasiar a vida. Sem isso, De sair da realidade, de dissociar a realidade. Isso? Eu poderia. A gente sempre tem que cuidar com essas palavras. Eu fico te colocando numa saia justas, né? Porque eu sei que tecnicamente existem distinções, ressalvas, como o direito também tem. E aí eu jogo uma bomba assim, mas. É isso aí mesmo. Então, assim, dizer que nós temos que sair da realidade é um pouco perigoso, né? Mas eu diria que é a nossa capacidade de. Eu gosto de usar essa palavra. Né? É a nossa capacidade de romancear. Né? Eu sei que estou criando um romance, eu sei que estou criando uma história, eu sei que estou criando uma fantasia, mas sem ela a vida não tem graça. Né? Então, exemplos banais de novo, né? O Wilson, exemplos banais. Veja, você vai para um... Vamos pegar o exemplo mais simples. Você está com a namorada, ela está fazendo aniversário, o que você vai fazer? Né? Você vai comprar flores, vai comprar um presente, ou vai fazer uma surpresa. Quando você compra flores, e é esse o exemplo que eu quero dar, quando você compra flores, cara, você não está olhando aquilo racionalmente, aquilo é mato colorido, estou te entregando mato colorido, não tem como, né, cara? Né? Então, assim, o que você fez? O que comprei para você? Eu comprei mato colorido, né? Então, assim, não, peraí, o que eu estou comprando ali? Né? O que eu estou comprando ali? Flores, mato, o que eu estou comprando, né? Eu estou comprando uma emoção, né? Eu estou comprando uma fantasia, né? Eu quero que essa pessoa que ela sinta que eu quero fazê-la feliz, tá, mas mato colorido faz alguém feliz? Pois é. Como é que mato colorido faz alguém feliz? Olha, só na fantasia, porque no real não tem como, é capim. Né? Então, assim, flor é capim. Então, assim, como é que nós transformamos capim em flor, entende? E flor nesse símbolo gigante que ele tem nas relações que nós fazemos uns com os outros. Flores vermelhas com um significado, amarelas com outro. Então veja a diversidade da mente, né? Como nós vamos criando as nossas fantasias, né? Então você homem que nos assiste, você mulher já sabe que se esqueceu é porque você fez uma escolha por não dar mato colorido naquela ocasião. Eu não estou falando isso, aí não foi orientação. Que na verdade é isso, né? Veja, nossa capacidade enorme de criar esse universo simbólico, né? De dar um símbolo, de ligar uma emoção a uma ideia ou a um objeto, né? Um anel, um pedaço de metal no dedo. São coisas muito simples, mas que veja que elas acabam impactando na vida da gente, né? Então, eu brincava com os adolescentes também, o próprio beijo, né? Então, assim, cara, o que é beijo? É troca de saliva? Saliva troca de bactéria? Troca de bactéria, troca do quê? Compreende? Então, se você ficar pensando no que você está fazendo, você não faz, né? Você não tem como fazer. Você tem que meio anestesiar a mente naquele momento, né? Você tem que anestesiar a mente para entrar num outro universo, que seria o universo romântico, ou qualquer termo que a gente possa usar. Então a fantasia é uma parte fundamental da qualidade de vida mental, mas ela é ao mesmo tempo um risco, né? Porque se o sujeito fantasia que ele é o super-homem, que ele pode pular do 13º andar, ele vai descobrir que não deu certo. Então quando se confunde a fantasia com a realidade, você vai ter um problema gigante. Aí vira um transtorno, um sofrimento mental, possivelmente. O sofrimento ele ainda é diferenciado, né? Porque a pessoa não está fazendo aquilo intencionalmente, né? Ela está fazendo aquilo a partir de uma mudança mental. Então, aí vem os estudos recentes de como como funciona a mente, né? Então, como funciona agora pensando como funciona o nosso cérebro, né? Então, a mente e o cérebro ainda são coisas que nós temos dificuldade de diferenciar. Nós estamos estudando isso, e eu digo nós, a humanidade está estudando isso, né? Existe uma diferença entre cérebro e mente. Ou seja, a mente é uma produção. É como se fosse o software. Mas você tem um hardware, que é o cérebro. É ele que faz com que funcione. Se você não tiver cérebro, não tem mente. Compreende? Então, uma pessoa que teve uma lesão cerebral, ela vai ter uma lesão mental. Ela vai ter uma lesão mental. Problema de hardware. Problema de hardware. Agora, nem sempre a pessoa tem um problema de software porque teve um problema no hardware. Ou seja, ele não teve nenhum acidente cerebral, mas ele está tendo uma alteração mental.
A sua mente não está funcionando adequadamente. Ou seja, existe uma alteração no organismo que está causando isso. O que causa isso? Bom, uma série de fatores emocionais, físicos, hormonais, toda uma série genética, toda uma série que pode ajudar a compreender quais são esses fenômenos que levam uma pessoa a ter uma alteração mental. Então, nossa mente, ela depende de uma série de requisitos para poder funcionar adequadamente. Um desses requisitos é a estrutura da mente e de como ela está funcionando adequadamente. Qualquer alteração hormonal na pessoa vai ter uma alteração mental. Compreende? Então, se ela tiver uma alteração no hormônio, ela vai ter uma alteração mental. No hormônio. Uma situação hormonal. Sim. Sim. Compreende? Por que se diz que as mulheres têm mais isso? Porque o seu ciclo menstrual é mensal, então ela vai sentir essa mudança hormonal muito mais próxima do que o homem. Não é que a mulher sofra mais de doenças mentais, não é verdade, mas ela sente como o hormônio lhe afeta mentalmente, emocionalmente. Então, no período menstrual, a mulher vai ter alterações e ela percebe isso e ela se queixa disso. Ela se queixa dessas alterações. Ela, às vezes, se queixa de que está um pouco mais deprimida, mais irritada, os seus pensamentos passam a ser mais influenciados por causa da irritação, por causa da tristeza, mas tudo isso tem a ver com uma interferência hormonal. É ela que está ficando mais deprimida? Não. O seu cérebro, e o seu cérebro lhe afeta emocionalmente. Agora, o grau de intensidade com que isso vai ser vivenciado depende de cada um. Organismo. Aí vai depender do organismo de cada um. Então, assim, as alterações hormonais podem gerar alterações mentais? Sim. Mas isso são transtornos? Não, são apenas efeitos, né? São consequências. Mas isso não quer dizer que a pessoa está passando por um transtorno depressivo. Não, ele está apenas deprimido. Uhum. Ele está deprimido e pode ser por uma situação hormonal. Por isso que é importante investigar no processo do paciente se ele não está passando por um transtorno hormonal. Uma tireoide, por exemplo, um hipotireoidismo pode influenciar no seu processo mental e emocional. Uhum. Então você tem um efeito aqui. Aí nesse caso poderia ter um auxílio de um exame laboratorial. Para poder me ajudar a identificar que existe uma alteração hormonal e que nós temos que tratar aquilo para verificar se é só aquilo ou tem uma outra situação. Certo. Então, pensando dessa maneira, lembrar de novo, né? E reforçando essa ideia, o ser humano é um ser integral, né? Quem está doente, quem está afetado é sempre a pessoa, nunca é a mente, nunca é o hormônio, nunca é o corpo, nunca é o cérebro. Quem está doente naquele momento é o sujeito, com os seus sofrimentos, com suas angústias, com suas agruras, né? Nós sofremos isso. Agora, uma alteração hormonal, ela pode gerar isso. Agora, também uma alteração emocional, um sofrimento que a pessoa está passando, um sofrimento que ela vivenciou, a perda de uma pessoa querida na pandemia, nós vivenciamos isso dramaticamente, né? Nós tivemos histórias familiares sendo completamente modificadas e sofrimentos gigantes com perda de pais, filhos, famílias inteiras em alguns momentos. E como é que você lida com isso? De repente você não tem mais ninguém da sua família ou tem só uma pessoa da sua família. Então veja o impacto disso. Ao ter esse impacto emocional, ela pode também ter um impacto hormonal, ou seja, ela pode mudar completamente o funcionamento do seu organismo. Compreende? Então não é só o organismo que gera sofrimento emocional, mas também as emoções podem gerar um sofrimento físico, né? Uma alteração no nosso organismo, por causa dessa integralidade, né? Nós somos integrais, né? Então o diagnóstico e o tratamento para as doenças mentais tem a ver com toda essa abordagem mais ampla. Não dá para olhar apenas mente, não dá para usar apenas emoção, não dá para olhar apenas o corpo. Tá? Então, essa integração ela é importante.
né? Então, veja, você falava dos preconceitos, né? Então, trazer só uma coisa que o corpo, a mente, a estrutura física, os hormônios, e aí o medicamento, por exemplo, né? Então, o medicamento é uma colaboração, né? É um recurso de saúde que nós temos para intervir no corpo, para que ele possa regular, ele possa se restabelecer e possa beneficiar de alguma forma. Ele é curativo? Não, mas ele é uma parte desse processo de tratamento. Em alguns momentos, o medicamento é fundamental, ele é indispensável. Em outros momentos, ele é colaborativo, a pessoa pode ou não se beneficiar se ela quiser. Em alguns momentos não é necessário. Mas quem vai determinar isso? Olha, o conjunto de profissionais que está cuidando dessa pessoa naquele momento, né? E aí sem preconceito, né? Porque com relação ao medicamento, eu acho que também existe um pouco de preconceito. Aí né? existe de novo, porque as pessoas associam demais a ideia de que depressão é um problema da mente ou um problema da emoção. Então, para que tomar remédio? Então sou eu que tenho que me curar. Cara, mas daí dá uma febre, toma remédio. Dá uma dor de cabeça, toma remédio. E quando... Eu tenho um colega que é médico, ele diz o seguinte, ó, o único remédio que ninguém deixa de tomar é remédio para pressão alta. Ninguém questiona, tá? Toma todo dia, toma, ninguém questiona, não se torna dependente. Ah, não, mas o meu medo é de me tornar dependente. Cara, toma aquilo a vida toda, e tem que tomar a vida toda, né? Quem tem pressão alta tem que tomar o remédio a vida toda. Toma regularmente, tá acabando, já vai comprar outro. Ninguém queixa disso aí. Agora, para outras doenças, parece que existe uma resistência, como se a nossa mente, ou seja, eu tenho que me curar sozinho. É como se fosse uma fraqueza da mente, como se a pessoa fosse fraca, por isso que ela está doente. Não está, cara. O teu organismo, é você integralmente que está passando por um processo de sofrimento. Então, vamos trabalhar isso. Sim, quando se exagera no medicamento, o medicamento vira a salvação de tudo. Não existe terapia, não ajuda nada, que ajuda é o remédio. Bom, de novo, estamos reduzindo, né? A mesma lógica reducionista que nós temos que cuidar. Nós lidamos com um sujeito que é integral, gigante, né? E que nós precisamos abarcar todos esses profissionais para poder trabalhar. Então, para trabalhar com depressão, ansiedade, tem que trabalhar com fisioterapeuta às vezes, tem que trabalhar com massoterapeuta às vezes, tem que trabalhar com reiki, tem que trabalhar... Tudo depende. Claro, se a pessoa se beneficia disso, se ela consegue melhorar a sua qualidade de vida, se ela se sente mais feliz, mais aliviada com isso, qual o problema? Ah, mas isso não cura. Cara, nada cura. Depressão, a ansiedade não tem cura. Depressão não tem cura no sentido de tristeza, se a gente olhar desse ponto de vista, né? Depressão não é tristeza. É uma outra realidade. Mas o sofrimento humano nos leva a essas angústias. Então nós evitamos o sofrimento. E talvez esse seja um dos nossos erros. A gente precisaria nos aceitar mais como sujeitos mortais, como sujeitos que sofrem, como sujeitos que vão passar por perrengues, mas que têm possibilidade de viver uma vida razoavelmente boa se a gente se aproveita desses recursos que estão à nossa disposição. Se a pessoa se sente bem fazendo um reiki, ela tem que buscar isso mesmo. Ela se sente bem na sua espiritualidade, ela tem que ser valorizada nisso, tem que ser estimulada a buscar isso. Agora, o que ela não pode é reduzir. Ela não pode pensar que só aquilo vai resolver, só isso vai resolver, só o remédio, só a religião, só isso, só aquilo. Isso não dá. Nós somos sujeitos amplos, que criamos um conjunto de conhecimentos que nos faz entender a dinâmica da vida e a dinâmica do ser humano. Ele é um ser social, biológico, psíquico, emocional, ele é espiritual no sentido de ele vai para além de si mesmo, ele não quer viver a sua própria vida, ele quer viver como se tivesse um sentido, ele quer deixar marcas, são essas expansões que nós poderíamos chamar de espiritualidades. Ele quer se expandir. Então, nós somos seres dessa natureza, sim. Nós somos muito mais complexos e muito mais dinâmicos do que a gente gostaria. Não dá para reduzir o ser humano a elementos, nem a diagnósticos, nem a isto ou aquilo.
né? O ser humano é um sujeito extremamente, um ser extremamente complexo, né? E nesse sentido bonito, né? Nesse sentido extremamente bacana, né? Sim. O ser humano é um negócio, ter nascido ser humano é um negócio bom, cara, é um negócio gigante, mas complexo, né? A gente sofre porque a gente é mortal, né? Sim. Alexandre, nessa redução, e eu acredito ser algo muito amplo, mas foram palavras que acabaram surgindo, e eu acredito que é normal, e são palavras muito constantes da nossa dinâmica social atual, mas vamos lá. E eu vejo que muitas vezes é colocado tudo num único balaio. Angústia, ansiedade, aí o TDAH, né, até se conseguires dar uma rápida explicação sobre isso, a hiperatividade e a procrastinação. Essas 5 coisas colocadas todas num único balaio e muitas vezes uma confusão tremenda, se troca um termo pelo outro, se confunde, a própria pessoa não sabe o que está cometendo ela. Como que destrincha um pouco isso, Alexandre? Né? Dentro da filosofia, pensando na filosofia fenomenológica, a gente diria que são tudo fenômenos diferentes, né? Uhum. Então, procrastinação é um comportamento do sujeito, não é um transtorno, é um comportamento. Ele está se comportando, ele está adiando, ele não está conseguindo realizar, ele não está conseguindo seguir um plano que ele organizou por alguma razão. Então, é um comportamento. Mas o que está gerando a procrastinação dele. Então você tem a procrastinação é uma consequência, não é causa, é consequência, né? TDAH seria a febre alta. É isso aí. De uma gripe. É isso aí. Né? É só um sintoma. Certo. Compreende? Uhum. O TDAH ou TDA, né? Você fala da hiperatividade e do déficit de atenção, então TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Algumas pessoas têm as duas e algumas pessoas têm só uma, a atenção, não tem a hiperatividade. Então você tem o TDA e eu tenho o TDAH. São coisas diferentes, tá certo? Então, aqui nós temos manifestações, e é difícil, porque, de novo, nós não estamos... eu gosto dessas discussões também, né? Quando a gente diagnostica, dá um termo, a pessoa é depressiva, é ansiosa, TDAH, a gente acaba rotulando demais. Rótulos, né? E acaba encaixando o sujeito, ele não pode ser outra coisa a não ser aquilo. Então, a gente, de novo, reduz, né? Reduz o sujeito a ser aquilo que ele foi diagnosticado. Então nós temos que cuidar com isso. O TDAH, assim como o borderline, assim como bipolaridade, elas são manifestações de personalidade, são um jeito de ver o mundo, são um jeito de se relacionar com o mundo. A personalidade é a forma como eu me relaciono com o mundo, como eu compreendo, como eu me relaciono com o mundo. Então, TDAH é uma forma que o sujeito se manifesta dentro do mundo. É como ele encara, como ele reage dentro desse mundo. Como o nosso mundo tem padrões, esse sujeito vai encontrar dificuldades de se adaptar aos padrões. Não é ele que tem problema. O que tem problema é que existem padrões na qual ele não consegue se adaptar. Então o problema é ele. Olha, se a gente olha do ponto de vista darwiniano, a adaptação é uma das características que gera, mas a quebra da adaptação faz com que haja a evolução. Então aqui você tem, nós temos uma mania de não deixar nada mais evoluir, nós queremos tudo colocar numa caixinha padronal. Então tem que ser assim. Então o TDAH ele vai ter problemas na vida. Não, ele não tem problema, ele vai ser o cara que vai questionar os padrões que nós temos. Então vou pegar, por exemplo, o exemplo da escola, né? Até pouco tempo era a criança que tinha que se adaptar à escola. Né? Sim, Porque sim. a TDA, não, ele não consegue se concentrar, vive no mundo da lua, eram as acusações que recebiam, né? Rótulos, novamente. Rótulos, né? Ah, não, ele não estuda direito, ele não se concentra, tá, mas é a sua característica de personalidade. Então, o que a lei conseguiu fazer no sentido da discussão? Olha, não é a criança que tem que se adaptar à escola, é a escola que precisa criar um espaço onde essa criança consiga desenvolver suas habilidades dentro das características de personalidade que ela tem.
compreende? Então, hoje você tem todo um sistema de reconstrução das escolas para que elas possam abarcar mais a diversidade do que o padrão, né? Então, a escola tende a padronizar. Ela tende a colocar todo mundo no mesmo pacote. Todo mundo faz a mesma prova, todo mundo faz no mesmo tempo, todo mundo faz na mesma sala, todo mundo faz no mesmo horário. É tudo padrão. Então, a ideia da escola é padronização, né? Hoje se discute se é isso mesmo que nós queremos, né? Nós queremos mesmo essa sociedade padronizada, quadradinha, ou nós queremos uma sociedade ampla? Não, todo mundo grita e vai começar a gritar, todo mundo vai falar. Não, claro que nós queremos diversidade. Na hora da diversidade, ninguém quer. Ninguém quer, né? Compreende? Então, o padrão, ele é enriquecedor, né? É o latifúndio que cria a riqueza, não a propriedade familiar, né? Então, o padrão, ele acaba sendo muito mais, do ponto de vista capitalista, muito mais rentável. Né? Do ponto de vista da vida, talvez seja reducionismo, porque é a diversidade que faz com que haja uma qualidade. A música e o clipe do Pink Floyd já mostrava isso um pouco lá pela década de 80, 90, né? As crianças entrando numa linha de produção. Exato. Então, é essa diversidade, né? Então, entre a biodiversidade e o latifúndio, você tem um monopólio de um território plantando só uma coisa, e como isso empobrece a terra, e quando você consegue ter uma diversidade. Então, veja, todo mundo concorda com isso, mas na hora nós temos dificuldade de quebrar padrões. Não é à toa que nós chamamos de sair da zona de conforto, né? Ninguém gosta de sair disso. Então, quando você fala da procrastinação, tem muito a ver também com a forma como o sujeito está tentando criar um padrão que nem sempre é o padrão que ele consegue para ele, né? Então nós forçamos muito isso, né? O Freud nos ajudou a compreender que uma das dimensões humanas do nosso ego, do nosso eu, seria essa dimensão mais cultural ou a dimensão mais do superego, que nos oprime, que nos obriga a ser o que nós não conseguimos e nem queremos ser. Né? Mas os padrões, as regras, as verdades por demais pré-estabelecidas nos oprimem nessa direção. Então, os padrões, a cultura faz com que o ego sofra. O TDAH sofre porque ele tem um padrão da qual ele não se encaixa, ele não quer. Ele é rebelde contra isso, no bom sentido, porque sua personalidade não se adapta nisso. Então, o problema é o TDAH ou o problema é a sociedade que é rigorosa no sentido de não permitir a diversidade? O que é? Então, aqui tem todo um questionamento que precisa ser feito. Bom, mas no final sobra o sujeito. Pois é, mas ele está vivendo nesse mundo padronizado, como é que ele faz? Pois é, então você vai ajudá-lo a lidar com esse mundo, mas não a dizer que ele é um problema. Ele não é um problema, ele não tem transtorno, ele não tem um problema, ele tem uma característica. Agora, dentro de sociedades padronizadas, ele é um transtorno. Ele é um transtorno, ele causa transtorno, porque ele não consegue se encaixar e, ao mesmo tempo, as pessoas olham para ele e dizem, tá, mas como é que eu lido com ele? Pois é. Então, é isso que acho que nós temos que entender de saúde mental. Nós estamos lidando com o ser humano, com suas diversidades, com suas amplitudes, e precisamos olhar esse ser humano dentro desse cenário, que nem sempre lhe é favorável, ou seja, lhe faz sofrer. E às vezes o sofrimento não é dele, o sofrimento é do mundo onde ele está, das coisas que ele está vivendo. E o nosso mundo é sofrido, né? Bastante. Um mundo que tem alguns sofrimentos e questões ambientais, mudanças climáticas, escassez de recursos, muitas vezes causadas por nós humanos. Que eu acho que você vinha falando há pouco, né? Desde o início você vem falando isso, assim, né? Do preconceito. Então, assim, como isso gera, né? Então, num mundo que nós estamos vivendo, com todas essas discussões de guerra, de reorganização geopolíticas que estão acontecendo, né? A gente consegue perceber que muito do sofrimento também tem a ver com esta
concentração de renda na qual as pessoas não conseguem se encaixar, né? E aí você tem um mundo que para algumas pessoas é muito bom, que são os que se enriqueceram, e para outras um mundo muito sofrido, em que só serve ainda trabalho e miséria. Então há uma complexidade gigante que precisa ser encarada dessa maneira. Então, a saúde mental é também olhar o ser humano de forma integral, mas olhar esse mundo também com um cuidado para ver se a gente consegue criar mundos onde caibam diversidades, onde caibam pessoas diferentes, onde caibam mais tribos. Nós estamos acabando com as tribos. Aqui, se a gente pensar só no nosso país, né, nas tribos indígenas especificamente, né, mas não estamos falando só delas, mas nós não temos um olhar decente para isso, nós não temos um olhar de diversidade para isso, nós temos um olhar capitalista para isso, né? Então, como isso tem nos reduzido, né, e tem gerado sofrimentos gigantes. Então, falar em saúde mental me parece que é falar nesse projeto de mundo, né? Esse projeto de mundo que a gente quer. Qual é o mundo que a gente quer? Compreende? Qual é o mundo que a gente quer? Um mundo onde as pessoas conseguem ser felizes com as escolhas que fazem ou em que elas são reduzidas, né? Então, esse movimento que eu acho que nós temos que, de alguma forma, nos dar conta de que nós estamos construindo. Então, saúde mental acho que tem muito a ver com isso, viu, Wilson? Tem muito a ver com essa visão de mundo e com o plano de mundo que nós queremos, quer seja pessoal, né, um mundo para mim mesmo, um mundo que eu projeto para mim, mas também um mundo que eu projeto para o lado de fora. Sem isso, acho que não há como conseguir ser totalmente feliz ou saudável, vamos usar esse termo aí. Perfeito, Alexandre. Okay? Eu já imaginava que essa conversa iria render. A tua sabedoria, assim, ela é ampla, né? É um Google, um oráculo, pouco. Não, a gente admira muito, sim, Alexandre. E eu quero primeiramente agradecer a tua presença, estar aqui conosco. Quero agradecer os nossos apoiadores, aqueles que nos proporcionam em termos dessas boas conversas e tentar trazer esse conteúdo de qualidade para todos vocês que nos assistem, ou nos ouvem, ou veem os nossos cortes, enfim. Então, nosso agradecimento especial também para Rancho Timbé e Eventos, uma baita casa de eventos. Recentemente nós estivemos lá todos na feijoada da OAB, ambiente aconchegante, comida boa, todo mundo se divertiu. Foi um evento fantástico. Nosso abraço também para a Liderança Proteção Veicular e para o Adilson da M5 Imports. E, Alexandre, deixa eu aproveitar aqui, imagino que algumas pessoas irão nos perguntar, como acabam nos perguntando sobre outros episódios anteriores que nós já tivemos aqui. Quem gostou muito desta conversa, além de se inscrever no nosso canal, deixar aquela curtida, compartilhar com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares. Quem quiser te conhecer um pouco melhor, de repente conversar, trocar uma ideia, talvez precisa de um auxílio. Você atualmente trabalha como psicólogo, né? Que é a sua função, sua ocupação principal. Sim. Tu pode passar um pouco do serviço para as pessoas e deixar os teus contatos? Eu vou pedir para o Neto, Alexandre, colocar tuas redes sociais para as pessoas realizarem os contatos. Eu acho que a forma mais fácil de localizar hoje, né? Cada um tem seus pontos de referência, né? Mas acho que a forma mais fácil hoje, eu trabalho como psicólogo, e uma das formas de trabalho da psicologia é o trabalho remoto, o trabalho online, e ele é mediado muitas vezes também por ferramentas, né? Então eu uso uma ferramenta hoje, um recurso hoje, que é o Dr. Alia, e que é um site onde você vai encontrar vários profissionais da área da saúde, e ali você vai me encontrar também. Então você vai me encontrar ali com mais facilidade, se você quiser bater um papo, trocar algumas figurinhas, né, me localiza ali, a gente marca um bate-papo e vai ser um prazer. Agenda o horário contigo. Agenda horário, ou então mesmo me encontra, porque ali você vai ter meus endereços, vai ter meus contatos, e a gente bate papo também, né? E aí, de repente, dentro de um protocolo profissional mesmo... Também pode, claro. Também pode te contratar.
Claro, isso é possível também, mas muito mais, acho que hoje era essa ideia de também a gente poder trocar figurinhas, e o que é muito bom, né, com ex-alunos, com alunos, com pessoas que a gente conhece e aprendeu muita coisa, então foi muito legal aí trocar com vocês também isso, e sempre é muito bom poder conversar com as pessoas e compartilhar um pouco do que a gente vê de mundos e, né, trocar essas figurinhas aí. Foi muito bacana aí, muito legal, agradeço muito o convite e estou aí disposto sempre a novas conversas. Então vocês me encontram por aí, sim. Perfeito. Gratidão. Ok. Gratidão por estar aqui conosco, Alexandre. Eu tenho certeza que você que chegou até aqui, que nos assistiu, que nos ouviu, além de ter essa conversa agradável que nós tivemos aqui hoje, eu não tinha dúvidas de que seria desta forma. Você também é muito conhecido, tem muitas lembranças, participou da formação de muita gente, então, de repente, deixa o seu comentário, sua curtida. Tenho certeza que o Alexandre, na vida das pessoas que ele passa, ele deixa boas lembranças. Assim como a gente também quer deixar um pouco de marca e boas lembranças na vida de vocês e tentar deixar esse mundo um pouco mais agradável. Exato. Alexandre, muito obrigado. Você que nos assistiu, muito obrigado. Obrigado pelo seu apoio, pela sua audiência. Um abraço. Abraço, Ivan. Valeu, pessoal!